Marcos de Mário, que alegria estarmos juntos novamente, dando sequência aos nossos episódios Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor para a Felicidade. Hoje com o capítulo 18, Evangelho e Exclusivismo. Queremos saudar a você que tem nos acompanhado esses episódios semanalmente. Os episódios estão reunidos numa playlist onde você poderá encontrar os demais episódios já exibidos e, inclusive, ver aqueles que estão programados para estrear. É uma satisfação muito grande, pois trata-se de um livro precioso, Marcos. Sem dúvida, Orson, um grande abraço a você, prazer estarmos aqui juntos para continuarmos este estudo de um livro precioso, você colocou muito bem, o roteiro realmente é uma obra magnífica do nosso Emmanuel, onde ele faz verdadeiro estudo histórico da nossa humanidade e toda a nossa ligação com o Evangelho. E vamos, então, a mais um episódio. Pois é, Marcos, você falou uma coisa aí fundamental, ele faz até um esboço histórico da humanidade, em verdade mesmo, porque capítulo a capítulo ele vai apresentando detalhes dessas lutas humanas, as tentativas de imposição de ideias, as tentativas de conquistas que beneficiam a humanidade, e a luta contra o egoísmo, a prepotência, a arrogância. Aliás, Marcos, esse título de hoje, Evangelho e Exclusivismo, sugere algo para nós, hein? Com certeza, sem nenhuma dúvida, tema muito relevante, porque equivale a responder uma pergunta que já me foi feita mais de uma vez, que é mais ou menos a seguinte: afinal, qual é a doutrina que representa Jesus aqui na Terra? Alguma tem exclusividade? Vamos conversar através do Emmanuel sobre esse tema. Pois é, esse belíssimo capítulo 18, muito bem definido pelo Marcos aí, que se enquadra e se junta aos demais nesse esboço histórico, vai trazer aqui uma pincelada maravilhosa, uma análise bastante poderosa do grande benfeitor. E a primeira tela selecionada, o primeiro parágrafo selecionado aqui, o nosso Emmanuel vai dizer: quase todos, olha só, quase todos os santuários religiosos divididos entre si na esfera dogmática, isolam-se indebitamente, disputando privilégios e primazias. Você sabe, Marcos, que antes de gravar o nosso capítulo aqui, eu fui procurar a definição da palavra dogmática, né? Dogmatismo, e é justamente essa tentativa, esse é um pressuposto, é comum, como está na definição do dicionário aqui, a diversas doutrinas filosóficas que considera o conhecimento humano apto à obtenção de verdades, este é o perigo, absolutamente certas e seguras. As pessoas que se valem do dogmatismo se acham portadoras de uma verdade absoluta, esquecendo-se do progresso que vai gradativo, Marcos. É verdade, Orson. Historicamente, isso sempre aconteceu, né? Porque se nós olharmos o passado, nós vamos ver que as doutrinas politeístas, como a grega, a romana e outras, sempre, né, se colocaram como a verdade. E os judeus, na época de Jesus, que tinham a crença no Deus único, consideravam que o judaísmo, a partir dos 10 mandamentos e a lei mosaica, que o judaísmo era também a única verdade. Ou seja, eram todas religiões dogmáticas, né? Fechadas em si mesmas e cada uma proclamando a sua verdade como se fosse a verdade verdadeira. Quando o cristianismo assume o Império Romano oficialmente, e aí nós vamos ter a criação da Igreja Católica, essa situação ela continuou, porque, infelizmente, através da Igreja Católica, o catolicismo se arrogou ser, então, a única igreja que poderia representar o Cristo aqui na face da Terra. Então, ela fechou o cristianismo nela mesma, no catolicismo. Quando vai surgir o protestantismo, lá pelos meados do século XVI, o protestantismo acabou fazendo a mesma coisa, porque no combate ao catolicismo eles disseram que a interpretação deles é que era
a verdade sobre os ensinos de Jesus. E aí nós começamos uma guerra, né, entre católicos e protestantes, mas se nós sairmos dessa configuração cristã, nós vamos ver, por exemplo, que budistas, taoístas, hinduístas, islâmicos, todos são fechados em si mesmos. Todos acreditam que o ser humano só se salva através da sua doutrina. É por isso que Allan Kardec, quando surge o Espiritismo, ele faz questão de dizer que não era uma doutrina dele, não era inventada por ele, era, na verdade, através dos ensinos dos espíritos, e que o Espiritismo não ia proclamar de jeito nenhum que fora do Espiritismo não há salvação. Na verdade, estava proclamando que fora da caridade não há salvação, que era para derrubar essa coisa dogmática. Né? E aí eu lembro, Ócio, que eu respondi a uma pessoa que me perguntou, eu falei, olha, na verdade, nenhuma doutrina religiosa humana criada por nós seres humanos pode se arrogar o direito de ser a única que salva e ser a única que representa o Cristo. Porque os ensinos de Jesus, eles são universais, eles são para todos. Tá? E o nosso grande erro é justamente isso, esse quase exclusivismo da maioria das doutrinas religiosas, se fechando em si mesmas e fazendo uma verdadeira guerra aqui na humanidade, que afastou muita gente da religião por causa disso, né? Porque você chega, né, Austin, e diz assim, sabe uma coisa? Isso aí está tão confuso, é tanta briga entre esses religiosos. Eu vou fazer o seguinte, não acredito em Deus, deixa para lá essa questão da alma, porque o meu negócio é só viver aqui, pronto, e acabou. E aí o materialismo cresceu. Foi isso que aconteceu. Então, nenhuma doutrina realmente pode se arrogar esse direito de ser a única que pode salvar o ser humano. É muito importante essa observação, Marcos, porque você me faz lembrar aí, diante dessas brigas todas, que a defesa de pontos de vistas exclusivistas, arrogando-se detentor da verdade absoluta, além das brigas, das disputas intelectuais, das disputas, às vezes até chegando ao absurdo de assassinatos, nós temos aí as perseguições e as torturas para aqueles que não aderiram ou não aderiam à nova pretensão incabível, né, de arrogar-se o direito de detentores da verdade. Né? Porque, na verdade, nós temos aquela imagem muito conhecida que a verdade é como um grande espelho que se quebrou e cada um pegou um pedacinho, né, para ter ali a divulgação da verdade que pôde compreender e alcançar. Você foi muito feliz ao citar Allan Kardec, que jamais disse que fora do espiritismo não há salvação. É exatamente o contrário. Allan Kardec vai declarar que fora da caridade não há salvação. E nós temos aqui a observação do Emmanuel, muito apropriada, que Jesus Cristo nunca endossou o dogmatismo. Quer dizer, essas pretensões de detenção da verdade, de brigas, de disputas por imposições, e nem tampouco a intransigência por normas de ação. Marcos de Mário, a palavra intransigência também é uma palavra, é uma situação, uma ocorrência que traz muitos prejuízos. Além das disputas de todo gênero, também gera perseguição, morte, tortura, prisões, e todo tipo de absurdo que a história registrou ao longo do tempo. O que me admira mais, Marcos, que isso não ficou restrito aos séculos passados. Nós ainda temos isso, Marcos, na nossa realidade de hoje, a intolerância religiosa fazendo intransigências, como também se detendo portador de verdades que infelicitam o relacionamento. Marcos, isso é muito triste, isso denota a ferocidade do egoísmo. É verdade, Orson. Até pouco tempo, até o final aí da década de 1990, lá na Irlanda, nós tínhamos a guerra entre cristãos e protestantes, né? Entre católicos e protestantes. E era um absurdo total, porque tanto católicos quanto protestantes são cristãos.
São dois segmentos religiosos baseados nos ensinos de Jesus. E, de fato, Emmanuel tem razão, porque Jesus nunca foi intolerante, Jesus nunca foi radical, nada dessas coisas, nunca foi intransigente. Mas hoje, nós continuamos realmente, você tem razão, continuamos assim. Basta ver, por exemplo, essa guerra assim, meio surda, né? Que ela não é assim falada abertamente, mas nós vemos os fatos, e os fatos revelam isso, que é essa luta, por exemplo, contra os nossos irmãos e irmãs do islamismo, muçulmanos. Tá? E só que nós confundimos as coisas, porque às vezes nós pegamos o islamismo pelos radicais, aqueles que são fanáticos, que radicalizam, tá? Mas eles não representam a maioria. E nós temos que lembrar que no meio espírita, no meio católico, no meio evangélico e assim por diante, também tem esses fanáticos, também tem os intransigentes, mas eles não representam as suas doutrinas realmente, não representam a grande maioria. Mas existe essa intolerância. Por isso tem que ser trabalhado muito a questão, por exemplo, do ecumenismo, de nós tentarmos ter um diálogo dentro daquilo que é mais comum e que são os ensinos morais. Os ensinos morais são comuns à maioria das doutrinas religiosas. E se nós seguirmos Jesus como guia e modelo, nós não podemos ser intolerantes. Mas alguém vai pegar agora aí o Novo Testamento e vai dizer, não, mas olha só, olha que Jesus atacou os fariseus. Jesus foi contra aquele pessoal dentro do templo de Jerusalém. Né? Sim, é verdade, porque ele esclarecia essa verdade. Mas Jesus nunca solicitou aos seus discípulos, aos adeptos, todos que o seguiam, que empunhassem armas para lá e matar todos os sacerdotes do templo de Jerusalém, por exemplo. Jamais, pelo contrário. Quando Pedro vai defender o que Pedro saca a espada quando Jesus está sendo preso, o que é que Jesus fala para ele? Pedro, embainha a tua espada, ou seja, guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E eu não vim para isso. Porque ele era o exemplo da paz, da mansuetude, do amor ao próximo. Então, realmente, essa intolerância religiosa que estamos assistindo, aqui no Brasil, mais especificamente, há uma intolerância religiosa com os rituais, as crenças que têm a sua origem no negro africano, que infelizmente foi escravizado aqui no Brasil, que é o caso da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, e nós temos que acabar com isso, porque nós temos que compreender, respeitar essas crenças, porque elas também trabalham no campo do bem. Os espíritos superiores são muito claros na codificação. Nós só não vamos apoiar aquela doutrina religiosa que não leva o ser humano para o bem. Aí é claro que nós precisamos esclarecer, precisamos combater, mas de resto, nós precisamos nos compreender e nos respeitar. Muito bom, Marcos. Magnífico seu comentário sobre essa questão toda. E nós vamos encontrar aqui no terceiro parágrafo do capítulo 18, que é foco da nossa abordagem hoje. Aliás, é o parágrafo mais longo do capítulo. E Emmanuel relaciona aí essas tentativas e essas ações contrárias à fraternidade da imposição de ideias. Ele cita vários exemplos aqui no capítulo, e entre eles destaca-se o Papa Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, que perseguiu pessoas de todas as partes que não concordavam com a doutrina católica, né? Então, isso foi realmente um equívoco histórico do ponto de vista da religião, da crença, do amor ao semelhante, né? E nós vimos ao longo da história esses suplícios, muitos condenados à morte, pioneiros do progresso, como Giordano Bruno e João Hus, que ele cita aqui no capítulo especificamente, lembrando essas tentativas históricas registradas ao longo dos séculos, todos com tentativa de imposição de ideias. Ao contrário, né, Marcos? A gente lembra o Cristo e nós lemos a frase que foi selecionada aqui para a nossa seleção, que Jesus jamais endossou a intolerância, e nós vamos encontrar a ação de Jesus
Ele não guerreia, não condena ninguém, não critica. O próprio Emmanuel vai colocando isso no seu capítulo e afirmou não ter nascido para destruir a lei, mas para lhe dar cumprimento. Ele também não critica, combate o mal, socorrendo as vítimas e dá-se pessoalmente a todos. Ensina com paciência e bondade o caminho real de redenção. Então, tudo isso, Marcos, entre outras questões que Emmanuel destaca aqui no capítulo específico que estamos estudando, demonstram quanta necessidade nós temos ainda de domar essas tentativas de imposição, de domínio da crença alheia, da liberdade alheia, esse verdadeiro atentado à democracia, verdadeiro atentado à liberdade de escolha de que somos portadores. Nós não temos o direito. Você citou aí a intolerância religiosa, inclusive nos dias atuais. Nós vimos aí no próprio Rio de Janeiro apedrejamento de templos, de crenças e práticas de descendência africana e em rituais, o que não tem cabimento isso, porque o ser humano tem a sua própria história, suas conquistas, suas lutas. Em passado recente, aqui mesmo no estado de São Paulo, muitos centros espíritas foram apedrejados. Quer dizer, isso ainda existe. Isso não tem cabimento, Marcos. Não tem, Orson. E eu estava aqui, você estava falando, eu estava recordando de uma amiga, muito querida, que ela era espírita, inclusive trabalhou junto comigo, e, como se diz popularmente, de espírita virou evangélica. E muitas pessoas não entenderam, né? Mas como, dentro da mensagem do espiritismo, da reencarnação, da vida futura, essa coisa toda, você larga o espiritismo para ir para uma igreja evangélica? E até hoje ela visita aqui a minha casa com a minha esposa, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Né? E, gente, se ela se sentiu bem lá, com aquela mensagem, ela se encontrou ali, né? Tudo bem. Aí eu teve uma vez que ela estava nos visitando e minha esposa perguntou a ela, mas vem cá, e como é que fica a reencarnação? Porque você estudou a reencarnação aqui com a doutrina espírita. E agora? Porque o evangélico não aceita a reencarnação. Aí ela disse assim, mas isso não é problema para mim. A reencarnação é uma crença minha, de foro íntimo. Não? E eu não discuto isso lá na igreja. Tudo bem, mas não, eu não deixei de acreditar na reencarnação. Então, tá bom. Então, você conseguiu conciliar as coisas, mas se sente bem lá, gosta, e ela é super ativa na igreja, engajada realmente. Então, tá ótimo, ela se encontrou e é uma pessoa do bem. Então, e Jesus fazia isso. Ele condenava os fariseus do ponto de vista da hipocrisia dos fariseus, que fingiam ser uma coisa quando eram outra. Tanto que eles, esses daí mais se parecem com lobos em pele de ovelha, tem que tomar cuidado com eles. Mas ele não estava condenando o farisaísmo propriamente dito. Ele nunca condenou o judaísmo. Ele disse que estava na hora de se compreender outros ensinos que ele estava trazendo e que Paulo de Tarso foi entender. Ele falou, Jesus não veio reformar o judaísmo. Na verdade, Jesus veio trazer uma nova doutrina, que com o tempo, graças ao apóstolo Lucas, vai ser conhecida como cristianismo. Então, tudo bem. Agora, quem continua no judaísmo? Ok, ele continua no judaísmo, qual é o problema? E se ele é evangélico, se ele é budista, se ele nem reconhece a figura de Jesus, mas olha, se ele está no caminho do bem, se ele se encontrou nessa doutrina religiosa, é isso que importa. O futuro, e esse é um estudo que Allan Kardec nos apresenta, o futuro vai fazer com que todas as doutrinas religiosas, paulatinamente, passo a passo, se encontrem com a verdade. Certo? A verdade do espiritismo. Não. A verdade divina, celestial. Essa é a verdade. E mesmo o espiritismo, que é uma doutrina progressista, tem muito ainda a caminhar, tem muita coisa a descobrirmos, a entendermos. Agora, o nosso futuro é esse encontro com a verdade. As crenças, obviamente, nesse encontro com a verdade, vão se adequar,
vão deixar de ser cada vez menos materiais para serem mais espirituais. É isso que vai acontecer. Por isso, nós não temos que nos condenar, não temos que ser intolerantes para um ou para com os outros. Nós somos terreno comum dos ensinos morais, dos valores espirituais, que nós vamos entender sem maiores problemas. Foi muito importante, Marcos, você citar aí o exemplo da amiga que até hoje frequenta sua casa, e vocês trocam mensagens, que se mudou, adotou outra crença e aceita a reencarnação de fora íntimo e não precisa criar confusão por causa disso na nova denominação religiosa que está. Este é o segredo mesmo para vencermos essa tendência egoísta. Quer dizer, o importante é a gente se sentir bem, isso é o mais importante. Você sabe, Marcos, que eu tenho um grande amigo, nós fomos colegas do tempo da escola ainda, faz muitas décadas, somos amigos até hoje, ele foi meu padrinho de casamento, inclusive, e ele é um católico muito fervoroso, um católico muito dedicado. Quando nós estudávamos juntos, nós conversávamos sobre os preceitos do catolicismo e do espiritismo, mas ele é muito católico, ele não dá nenhuma abertura para os ensinamentos espíritas, e nós nos respeitamos muito, somos muito amigos, e não falamos de preceitos religiosos, simplesmente não falamos sobre isso. E ele se sente muito bem como católico, e eu me sinto muito bem como espírita, e está tudo bem. Esse é o detalhe. Por que eu vou querer transformá-lo em espírita ou ele tentar transformar-me em católico? Não tem cabimento isso, né? Não tem cabimento. Aí é por isso que o Emmanuel destaca aqui, a intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. Quer dizer, a atitude de intolerância com a crença alheia, com o hábito alheio, com o costume alheio, não cabe no cristão, não tem nada a ver com o cristão autêntico que segue o Cristo. Esse detalhe é muito importante nesse capítulo que Emmanuel está nos apresentando, Marcos. É verdade, Orson. E se nós olharmos algumas passagens da vida de Jesus, nós vamos ver que os judeus tinham intolerância, né? E os seus discípulos, porque também eram judeus, em muitas ocasiões foram também intolerantes, e Jesus sempre os advertiu. Por exemplo, a passagem da mulher adúltera foi para os discípulos, foi um escândalo. Não, aqui, Jesus atendeu a mulher ali, sozinho na praça, quando todo mundo se retirou, e não condenou. Nossa, Jesus não condenou, como é que pode? Ela foi pega em adultério. E aí eles cercam Jesus para conversar, porque quem lê lá no Novo Testamento vai ver, né, que depois que ele dispensa a mulher lá na praça, os discípulos conversam com ele. E fala, mas Senhor, mas ela não pecou? Se ela não pecou, ela não tinha que ter uma condenação. E aí ele vem com aquela lição do não julgueis para não ser julgados, que nós não estamos no lugar dela, nós não sabemos quais são as circunstâncias que a levaram àquela situação. Bom, passou, compreenderam. Aí veio a cena lá que antecede lá que está dentro do Sermão da Montanha, né, do deixar vir a minhas criancinhas, porque eles, quando viram, né, a criançada começar a se aproximar, que as mães estavam deixando, o que eles fizeram? Já cercaram Jesus, começaram a enxotar a criançada, sai, que é o mestre, é o mestre. E Jesus vai assim, não, deixai vir as minhas criancinhas. E tem mais, hein? Só vai ganhar o reino dos céus quem se assemelhar a elas. Jesus nunca foi intolerante, jamais. Ele nunca admitiu que os discípulos fossem intolerantes. Porque, acima de tudo, nós entendemos, com Jesus e com o Espiritismo, que nós somos irmãos. Porque todos nós somos filhos de Deus. Se nós temos um pai em comum, é óbvio que somos irmãos. Irmãos não existem para guerrear entre si. Irmãos existem para aprenderem a se amar, a serem fraternos, solidários uns com os outros. Então, nesse quesito religioso, nós temos que nos entender, pura e simplesmente, e respeitando a opção do outro, não importa qual seja a religião que ele tenha optado. Até porque a realidade da vida imortal ela vai vir mesmo, nós vamos ter que nos encontrar no mundo espiritual e nós precisamos nos entender através dos ensinos morais, que realmente é o mais importante. Muito bom, Marcos. Muito bom fazer essas considerações,
nesse capítulo tão importante trazido por Emmanuel, quando ele analisa justamente essas diferenças e essas tentativas que não são nada saudáveis quando se fala de imposição de ideias. Não cabe na configuração cristã, podemos dizer assim. Você foi muito feliz ao referir-se a Jesus, que amparava todos, desde o homem rico, a autoridade da lei, até os miseráveis de toda a espécie. E você sabe que hoje cedo nós fomos caminhar e nos deparamos com um casal acompanhado do pai de um dos cônjuges, que não soubemos identificar se era do marido ou da mulher, e também de uma criança de aproximadamente 3 ou 4 anos no máximo. Essa criança carregada pelo pai nos ombros, ora ia para o chão, ora ia no colo, com aquela simplicidade, aquela doçura que toda criança tem espontaneamente. Você citou aí Jesus, deixai, venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Essa espontaneidade da criança, que não tem malícia, não vê diferença. Nós é que criamos as diferenças entre nós por coisas tão tolas, Marcos. Criamos guerras e brigas e disputas por querelas. E as crianças são espontâneas. É aquela doçura espontânea que não tem malícia, que não enxerga nenhum preconceito. As crianças são puras. Esta pureza que a gente perde conforme vai crescendo é que a gente precisa procurar outra vez. Eu deixo para você aí, Marcos, ler a última tela aí, depois dos comentários que você julgar conveniente. Muito bem, esse é o final do capítulo, e o Emmanuel está nos dizendo que o isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana, fadado naturalmente a desaparecer, porque, na realidade, nenhuma doutrina, quanto o cristianismo, trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e luz da verdadeira solidariedade. O Emmanuel, ele tem muita razão ao falar assim, porque, na verdade, não é, Orson, o orgulho nos isolando, ele é contrário ao cristianismo, porque o cristianismo prega a fraternidade, a solidariedade, a união, a cooperação. Então, você se isolar de familiares, de vizinhos, de companheiros de trabalho e assim por diante, por questão religiosa, quando você se proclama um cristão, ora, você está indo contra a doutrina que você diz professar, que você diz seguir. Você precisa aprender, na verdade, a conviver com todos, inclusive com o não religioso, porque é uma questão de respeito. Podemos conversar? Sim, mas num diálogo fraterno. Não é para tentar convencer o outro, ou como me disse certa vez, companheiro de outra doutrina religiosa, não, porque eu estou conversando com você que é para tentar salvar a sua alma do inferno. Eu falo, tudo bem, meu irmão, isso é bom, isso é muito bom e eu agradeço, mas você não vai fazer com que eu mude de doutrina religiosa, porque eu estou muito bem seguindo o espiritismo. Ah, mas eu vou rezar pela salvação da sua alma. Pô, graças a Deus. Reze muito mesmo, porque eu preciso ver muito das orações, tá bom? Mas olha só, vamos conversar só sobre os ensinos morais de Jesus, não é? Porque aí nós vamos entender tranquilo. Eu não quero que você saia da sua doutrina para ser espírita. Então, que você não queira que eu saia do espiritismo para ser da sua doutrina. É simples assim. Tá? Agora, quem está com a verdade, se nós formos entrar por esse campo, nós vamos criar uma guerra. Eu prefiro ficar nos ensinos morais do nosso mestre Jesus. Tudo bem para você? E realmente, quando nós conversamos a esse nível, nesse entendimento, foi uma conversa maravilhosa. Tudo bem, não deu nenhum tipo de problema. E, realmente, é a mensagem cristã que traz para nós o amor e, realmente, essa luz verdadeira da solidariedade. Ô Marcos, a sua fala final aí, nesse último parágrafo do capítulo específico do livro, me faz lembrar a atitude de Allan Kardec ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, valendo-se apenas das máximas morais,
sem se preocupar com outros aspectos da vida de Jesus que pudesse gerar discussões inúteis. Kardec utiliza-se das máximas morais compondo os capítulos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Que satisfação a nossa, né, Marcos? Na próxima semana temos o capítulo 19, que atenua um pouco esse assunto aqui do capítulo 18. Ele é um capítulo duro, né? Mas temos que passar por ele. Mas na próxima semana temos o capítulo 19, Evangelho e Simpatia. Olha que coisa bonita. O nosso Emmanuel agora vai nos premiar no outro lado da questão. Aliás, eu vou até antecipar aqui o primeiro parágrafo do próximo capítulo, que ele é muito bonito. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. É isso, Marcos. Muito bem, ótimo, nossa. Muito obrigado a vocês todos, então, e até a próxima semana com mais um capítulo aqui do nosso livro Roteiro, no nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Até lá, muito obrigado a todos.